Paz, meus irmãos. Como está especial nós adorar o Senhor hoje, né? Graças a Deus por você poder vir a esse lugar. Nós lembramos da pandemia que não podíamos, e a gente esquece, né? E aí quando não podíamos, muita gente ligava, né, pastor Anderson? Não vai ter culto, não tem culto. Agora tem culto. Também quem está ao vivo conosco pelo YouTube, que Deus abençoe você e a sua casa, que você possa aproveitar essa palavra. E já aproveitando, vai na flechinha que tem aí embaixo, aí compartilha com pelo menos 5 pessoas aí do teu círculo, para que eles possam ouvir essa palavra, porque vai ser uma palavra abençoadora para a sua vida e pode ser para deles também. Gente, nós vamos falar hoje um tema, quem sabe, um pouco diferente. Não sei o que você vai achar, mas eu li uma matéria há um tempo atrás. Eu li um livro que foi o melhor livro que eu já li esse ano. Esse ano eu já estou fechando 7 livros lidos. Eu coloquei uma meta de ler 15 páginas por dia. Eu não consigo todo dia ler 15, tem vezes que eu leio 10, 15. E já estou encerrando 7 livros. E o melhor que eu li foi Campo de Batalha da Mente. Um livro que fala sobre esse lugar de guerra que nós temos. Depois comprei 20, 30 livros, distribuí, tem muita gente que leu. E podem também dizer que com certeza foi muito bom. Mas a matéria que eu li, da CNN, dizia que, eu não sei quantas pessoas já viram quantos pensamentos tem na nossa cabeça por dia. Você já viu essa matéria? Você já sabe? Quem chuta aí? Por dia, quantos pensamentos nós temos? 60 a 70 mil pensamentos por dia. Com mais foco, 6 a 7 mil por dia, nós temos mais foco. Gente, isso é um absurdo. Agora, é uma máquina a nossa mente, inacreditável. Aí eu fui ver a pesquisa, dizia que desses tantos mil pensamentos, 80 a 95%, 90% são pensamentos em relação ao passado, preocupações com o passado e preocupações com o futuro. Estava conversando com o pastor Olavo ali agora. O pastor Olavo se você não tem acesso ao Google, liga para o pastor Olavo. Eu conversando com ele, ele disse: irmão, eu estava pensando na minha experiência de vida, as pessoas que vêm se aconselhar com um problema, os pensamentos deles, 90% estão no passado. Exatamente essa pesquisa. 90, até 95% na íntegra matéria diz assim. 80 a 95% dos pensamentos diários são repetitivos. A gente pensa a mesma coisa em relação ao passado ou em preocupações. Esse alto volume constante é um dos principais causas de fadiga mental e estresse no final do dia, relacionado ao mundo, à vida digital, né? A vida antigamente não era movida por tantos pensamentos assim. Um aceleramento dos pensamentos estão fazendo com que nós perdemos o foco, trouxemos um monte de problemas para a nossa mente, para a nossa vida, cansaço, fadiga, ansiedade, depressão e tudo isso. Então é aqui que eu vou caminhar um pouquinho biblicamente. Eu não estou aqui para dar uma aula de ciência, até porque eu nem tenho conhecimento mais da Bíblia. Então não é um curso de psicologia, mas é como nós trazer o mundo espiritual e a realidade espiritual para o nosso dia a dia, com aquilo que a Bíblia já fala há milhares de anos. Que a propósito, isso aqui é para nós, irmãos. Isso aqui é para nós. Mas o mundo tira daqui princípios, aprofunda, lapida, estuda, cria teorias das mais terríveis que funciona, você vai assistir lá. E aí eu admiro crente entusiasmado, animado, porque assistiu lá o filme ou DVD, ou sei lá o que, do segredo. Irmão, eu descobri que o que tu lança para o universo te devolve. A Bíblia está dizendo, já vamos ler aqui, que aquilo que você pensa dirige a tua vida. Mas o mundo cria um modelo bonitinho, lapida isso, eles usam
tem resultado na vida, e nós que somos os herdeiros das promessas que está aqui, muitas vezes passamos batido um texto, não entendemos, não procuramos entender, não aplicamos na vida e não temos resultado. Não existe nenhum outro manual que prospere mais do que esse aqui. Eu não estou falando de prosperidade financeira, estou falando de uma vida abençoada, plena, do que o que Deus já deixou escrito para nós. Então hoje eu quero aprofundar um pouquinho alguns textos que nós lemos e passamos por eles assim de qualquer maneira. 2 Coríntios capítulo 10, vamos começar com esse, 3 ao 6. Depois eu vou te entregar o que eu entendo que a Bíblia fala como receita para que nós venhamos ter pensamentos espirituais e vitória na nossa vida, amém? Vamos tipo Silas Malafaia, pensamentos espirituais e vitória na vida. Diga amém, irmão. Amém é dizer assim, eu quero, assim seja, minha vida vai vencer, eu vou prosperar. Pregue comigo, olha só. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Vem cá, nos últimos 10 anos alguém se enfiou aí numa peleja de espada, de corte de sangue, facão, pode até ser. Numa briga de faca, de facão, de espada, que você teve que sair cortado. É isso que a Bíblia está dizendo, ó. Não lutamos segundo os padrões do mundo. A nossa guerra não é carnal, diz uma outra versão. Nossa guerra não é essa. Olha o que é. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não é espada, escudo, facão, armas. Ao contrário, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aonde? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu tenho certeza que ninguém aqui lutou uma guerra de espada nesses últimos 10 anos. Mas conta para mim, quantas guerras mentais tu lutou hoje? Essa semana? Foi ou não foi? Alguém aqui não passou nos últimos meses batalhas na mente, guerras na mente? Eu acho que todos nós poderíamos dizer com certeza que sim. Ataques mentais, batalhas. Ah, mas eu venço todas. Não, amém, eu não estou dizendo se você vence ou perde. Eu estou dizendo que é aqui que o cristão passa as batalhas, não é lá na rua. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, principados, que lutamos nas regiões celestiais. Mas eu vou me ater hoje um pouquinho à mente. O tema da minha mensagem, para aqueles que gostam de tirar foto e postar no Instagram, é esse aí, ó. Lembra quando, na minha época, não tinha o cantinho do pensamento? Na minha época, o comportamento era mudado com a vara. Mas os pais mais modernos um pouco, a criança, a gente leva eles a mudar o comportamento no cantinho do pensamento. Então, nós estamos dizendo que o pensamento muda o comportamento. Grave essa frase, o pensamento muda o comportamento. Então eu quero falar sobre o poder dos pensamentos. A batalha mais importante é a que acontece na nossa mente. Olha alguns textos que nós temos separado aqui. O sábio Salomão falou em Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em algumas versões fala, cuida do teu coração, porque dele procede as saídas da vida. No Antigo Testamento, coração e mente era uma ligação muito, muito próxima. Eles acreditam que o pensamento é o que reflete aqui como coração. Então, por isso numa versão diz, toma cuidado com o que você pensa. Olha só, gente, tenha cuidado com o que você pensa. Então, eu posso cuidar os pensamentos. Nesse livro, essa autora diz assim, você tem pensado no que está pensando? Você tem pensado no que tem pensado? Olha outro texto, Isaías diz assim, 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O que é ter a mente firme em Deus? Será que não é ver as promessas que Deus tem, os planos que Deus tem? Esse vai ficar firme, aquele que tem a mente
firme em Deus, esse vai ter paz. 2 Coríntios já lemos, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para então experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Todos esses textos são para nós, igreja. Deus deu para o nosso bem, para nós andarmos bem, interpretá-los e ter uma vida abençoada. Agora, o que me chama a atenção, e depois nós vamos trabalhar Filipenses 4:8, Paulo diz para a igreja que está lá em Filipe, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E aí eu entendi algo sobre todos esses textos. Tenha cuidado com o pensamento, tenha pensamentos em Deus, leve cativo. Todos eles indicam um verbo de ação, de atitude que depende única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente de mim. Está dizendo, transforme, tu transforme. Mude, pense, tenha cuidado. Que mais? Leve cativo todo pensamento. Leve cativo é prenda os pensamentos que te destroem. Então são atitudes que partem de mim. Nem o diabo e nem Deus têm o poder de fazer com que eu pense o que eu não quero. Deus iria fazer uma hipnose com nós. Eu gosto de pensar que a porta dos meus pensamentos, as portas ou as janelas dos meus pensamentos, eles só abrem pelo lado de dentro, e quem tem a chave sou eu. Por isso que os crentes antigos, as irmãzinhas lá do coque, do círculo de oração, chegavam nas moças mais novas e dizia assim, não dá brecha, irmãzinha. O que ela estava dizendo? Não abra a porta pelo lado de dentro, deixa ela fechada, porque se você der brecha, o diabo vai ter acesso para entrar, mas o diabo não tem acesso para entrar se eu não abro pelo lado de dentro. E pasme, nem Deus tem acesso a entrar se eu não abro pelo lado de dentro. O que a Bíblia diz? Que Jesus bate ou arromba? Ele bate a porta do nosso coração. Quem abre? Então, ainda que Deus queira fazer uma coisa na nossa vida, se nós não abrir acesso para Ele fazer, se nós não dar liberdade para Ele fazer, nem Deus consegue fazer. Olha que sério isso, gente. E nem o diabo consegue fazer se a gente não dá acesso. As chaves estão comigo. Olha, o coração alegre, diz Provérbios, serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Aquela tristeza de pensamento. Eu gosto de usar uma frase, um problema não pode te destruir, não tem poder para te destruir, mas o que você faz em relação a ele, isso sim pode destruir. E Satanás começa o seu plano com a humanidade exatamente nesse ponto aqui. Ele não procura nenhum outro lugar, senão os pensamentos de Eva. Aquele pecado não nasceu de uma atitude, ele nasceu de um pensamento. Olha só, antes de existir o pecado, existiu o pensamento. Mas também antes de existir uma vitória na nossa vida, existe um pensamento. Antes de se criar alguma coisa, existiu essa coisa no pensamento, ela não se criou do nada. Até tem um autor que diz que Jesus, a Bíblia fala que ele é o verbo, de Deus. O verbo se fez carne. Verbo é o quê? Uma palavra. Palavra está no pensamento. Então diz o autor que Jesus é o pensamento de Deus expresso à humanidade. Daí encarnou. O pensamento de Deus, que diz a Bíblia que são mais altos do que os nossos, são bons para nos dar um fim proveitoso. Os pensamentos de Deus não são de desgraça para a nossa vida. Quando Deus pensou em resolver o problema humano, esse pensamento, Jesus encarnou. Então Deus pensou antes e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Perguntei para o pastor Olavo, pastor, como é que isso aqui aconteceu? Tem um cisco aqui no meu olho, por isso estou. Como é que isso aqui aconteceu, pastor Olavo? E ele disse, não, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma palavra, compra a terra. E Deus saiu do grupo. Deus falou, plim, saiu do grupo. Deus não ficou dando os detalhes. Deus não ficou dizendo aonde.
Aí ele disse, eu fui para o Google, 20 anos atrás, imagina, mais ou menos. Pesquisei área de terra na cidade. Achei aqui, achamos aqui. Aí a terra apareceu, era uma terra boa, uma terra grande. Aí eu pensei, ele disse, se a terra é grande, a igreja tem que ser grande. Porque Deus ia dar uma terra grande, se fazer uma igreja pequena. E aí ele disse, eu visualizei esse prédio, alguém falou, fui visitar um lugar, tal, teve algumas informações, alguém falou, alguém comunicou, gerou nele um pensamento e ele disse, eu vi isso aqui em 3D, eu vi pronto. Mas só tinha grama aqui, potreiro. Esse altar aqui nasceu no pensamento de um homem. Foi para um desenho e aconteceu na prática. Tudo começa nos pensamentos. Agora, quanto pensamento desses 70 mil por dia que Deus coloca e a gente não alimenta? Porque Deus podia ter dito para o pastor Olavo, compra terra. E ele não ter alimentado o pensamento. Ele alimentou o pensamento, ele foi pensando naquele pensamento, e ele foi desenhando um quadro, tudo aqui gente, tudo aqui, pesquisou, achou a terra, visualizou, no pensamento criou o prédio, no pensamento ele já vê aquelas cadeiras cheias, eu também vejo, no pensamento esses dias ele disse, estava eu e o Anderson, ele falou, ali eu acho que dá um mezanino se faltar lugar, isso é pensamento de visionário. Aquele que cria algo, primeiro ele vê pronto, daí ele volta para fazer. Eu acho que Deus também foi assim, ele viu igrejinha avivada, ele viu uma igreja num domingo à noite reunida, ele viu você aqui tendo uma vida abençoada, mudando seu casamento, e aí Deus volta e diz, vamos fazer a terra agora. Mas Deus já viu você. Nós já estávamos no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. As coisas que são matéria vieram depois. E são menos reais, isso aqui é menos real do que as coisas espirituais que vieram primeiro. Agora o diabo também sabe dessas coisas, aí ele que sabe. Ele que sabe. Ele num pensamento de rebeldia convenceu 33% dos anjos que eram anjos de Deus. Deus dá um pensamento para mim fazer algo, vai acontecer? Se eu alimentar, tem chance. O diabo dá um pensamento para mim fazer algo, vai acontecer? Se eu alimentar, tem chance. Vai vencer aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós continuamos dando lugar. Tem duas frases que dizem, né? Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, pensamento. Mas você pode impedir que ele faça ninho, toca ele embora. Tem outra frase que diz, você não pode impedir que um pensamento bata na sua porta, mas você não precisa convidar ele para entrar e tomar um café com você. Quantas vezes a gente convida ele para entrar? E a gente deixa ele entrar, e a gente alimenta ele, convida ele para sentar na mesa, e a gente deixa aquele pensamento dominar as nossas emoções. Eu não vou fazer isso com você, mas você pode fazer um teste em casa. Se eu começar aqui a desenhar um cenário político, de desgraça, de crise financeira, e eu apertar, e eu falar das maiores desgraças, e pegar notícias que estão para acontecer, e o que vai acontecer com o dinheiro, e com a economia, e com o emprego, tu vai começar, o teu corpo vai gerar uma reação química, vai te dar medo, vai gerar, o pensamento cria uma reação química de tão importante que é, e nós começamos a sentir na pele, no estômago, medo, ansiedade, opressão, angústia, aflição. E aí eu viro a fita, começo a falar de coisa boa, a gente começa a virar o pensamento, começa a dar alegria, o corpo sente um arrepio gostoso de alegria, de coisa boa que está chegando, e eu me animo, só por causa da minha comunicação, só por causa daquilo que comunicam nos meus ouvidos, aquilo que eu assisto, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, as pessoas que eu deixo falar nos meus planos, nos projetos, que Deus colocou um pensamento, agora começam a minar os pensamentos com coisa negativa. É assim ou não é, gente? Só comigo ou com mais alguém se identifica aí com esse universo? A gente deixa minar, muitas vezes, aqueles sonhos que Deus colocou, aqueles projetos que Deus colocou. E
A angústia tão terrível, gente. O próprio Jesus suou gotas de sangue. O pensamento dele de ter que ir para a cruz, aquela angústia fez com que o corpo dele suasse gota de sangue. E aqui nós podíamos entrar na questão das doenças, enfermidades, eu não vou entrar nisso. Mas eu quero só ficar na parte do pensamento, até porque vida de pregador não é fácil, né? Você prepara 2 dias uma mensagem, tem que desenvolver introdução, meio, aplicação, resolver o problema da tua vida em 45 minutos. Não é moleza, não é moleza. A primeira estratégia que a serpente usou não foi entregar um fruto para Eva e dizer come. Ó, eu gosto de dizer que aquele barulhinho do celular é quando a serpente chegou ali e faz assim, ó. Não foi assim. Não, ela não deu, ela não chegou e disse, ó, enfiou na boca de Eva e disse coma. Primeiro ele plantou uma ideia. Eu não sei quanto tempo elas conversaram. Não sei. A gente lê a Bíblia em 1 minuto. Isso pode ter sido anos. Um bom dia, boa tarde, tudo bem. Diz um pregador, se não me engano, é C.S. Lewis, que diz que os pensamentos são o asfalto ou a estrada pavimentada que leva para o pecado. Os pensamentos são a estrada que leva para o pecado. E o primeiro pecado da história da humanidade começou com uma conversa, com um pensamento. Eva, tu vem aqui todo dia, eu vejo que tu come, estou conjecturando aqui, tá? Não sei se foi isso que ele falou. Nem quero conhecer tanto o diabo assim para saber o que ele falou. Eu quero ser amigo do Espírito Santo. Mas imagina que ele disse bom dia, boa tarde, tu vem todo dia aqui, eu vejo que tu come de todas essas... Achei que ia me dar um tiro. Levantaram as duas. Vamos fazer pose de foto assim, ó. Elas sofrem para pegar uma pose boa, então agora deu certo. Eva chega lá de manhã, come desse, quem sabe a serpente diz, ô Eva, eu noto que tu come de todas, por que tu não come dessa aqui? Pensamento. Não, porque Deus diz que dessa eu não posso comer, que essa aqui vai me dar o conhecimento. Não, nem foi Eva que falou. Aí a serpente disse assim, ah, tá, Deus disse que se tu comer dessa morrerá, né? É? Não vai morrer. Ô Eva, tu vai se tornar igual a Deus. Tu vai conhecer o bem e o mal. Quem sabe Eva foi embora, não vou fazer isso. De repente voltou lá, Eva abriu o Instagram de novo, gostou da conversa. Oi serpente, o que tu disse ontem mesmo? Estou atualizando a história. Não me lembro o que eu disse. Não, é que tu falou que se eu comesse será... É bonita a fruta. Eu acho que é a fruta mais boa que tem aí onde vocês estão. Porque diz que Eva desejou, foi desejável. Gente, comer da fruta não tem nada a ver com área sexual, essas outras coisas. Comer da fruta era o seguinte, Deus, eu escolho uma vida independente. Ela gritou independência, porque Deus só estava dizendo, ó, enquanto você comer de todas as outras e não comer dessa, é sinal que a nossa aliança de dependência está valendo. Eva, seguinte, quando tu comer dessa fruta, tu está dizendo para mim, fui, tchau, vou me virar do meu jeito, não preciso mais de ti. É isso que aconteceu. Foi um grito de independência de Eva e de Adão junto, né? Porque também a Eva chegou e não enfiou goela abaixo para Adão. Ela colocou um pensamento nele, porque ela estava viva. Como que Deus disse que eu ia morrer, eu comi, a minha amiga serpente me falou que era bom, é bom, come aí Adão. E eu não morri, eu estou viva. Ué, Adão entrou um pensamento. Ele alimentou aquele pensamento, é verdade, vou comer também. Porque ela não morreu. Aquele pecado, gente, nasceu num pensamento. E olha só, Eva pensou, Eva sentiu o desejo, pegou o fruto, aí entrou a prática, comeu e mudou o destino da humanidade. O destino da tua casa, o destino da tua vida começa num pensamento, desejo, atitude, resultado. Pensamento, desejo, comportamento, resultado. Por isso que Provérbios diz, cuida dos teus pensamentos, porque a tua vida depende deles, será dirigida por eles. Olha que interessante isso, né?
Agora tem um outro exemplo, negativo também. Davi alimentou um pensamento. Ele tinha uma vizinha bonita, a esposa do seu melhor amigo, um homem que dava vida por ele. Davi não chegou em casa e ela estava voando no pescoço dele. A Bíblia diz que ele parou no seu terraço, porque ele deixou um pensamento. Ele olhou, desejou, pensou, maquinou, pensou, repensou. Quem sabe ele fugiu, voltou para o pensamento, até que aquele pensamento gerou uma ação, e aquela ação gerou uma consequência de morte para dentro da sua casa. Pensamento, desejo, atitude, consequência. Gente, quantos resultados nas nossas vidas podia ser diferente? Nem vamos falar em pecado. Quanta coisa a gente pode pensar melhor, ter uma atitude diferente, ter um comportamento diferente e ter um resultado diferente na vida. Mas é mais fácil culpar a igreja, é mais fácil culpar o governo, é mais fácil culpar os impostos, é mais fácil dizer. Eu trabalho com empresários, eu estou com uma escola de treinamento, e a grande dor, 100% deles, quando eu pergunto qual é a maior área difícil aqui, é finanças, sistemas, processos, produção, vendas, todos, ou pessoas, todos eles dizem, pessoas, 100%, pessoas, por causa de comportamentos. Agora eu fui pesquisar algumas coisas que eu uso até nos treinamentos. Eu queria que colocasse uma imagem que vai te clarear um pouquinho mais sobre esses 60 ou 70 mil. Ó, isso aqui é uma foto do nosso cérebro, de uma conexão neural. E eu vou ser bem técnico aqui para você entender e saber o que vai acontecer amanhã dentro da tua cabeça quando você ficar alimentando esse pensamento. Cada vez que eu repito um pensamento, ele começa a se fortalecer. Então, aquelas duas bolinhas lá da direita, é uma conexão neural que aconteceu. Um choque elétrico, que aconteceu uma vez, que aconteceu duas, deu uma sinapse e se formou uma crença aqui dentro. Só que ela só aconteceu quando essas raízes, o vídeo, eu não vou mostrar aqui, é um videozinho de uns 3, 4 minutos, essas raízes, elas começam a procurar, os nossos pensamentos vão procurando conexões. Quando eles encontram e eu começo a repetir o pensamento, que é o que o pastor Olavo falou, a pessoa repete o pensamento do passado a vida inteira, isso se torna uma crença forte. Vai acontecendo, imagina isso aí é uma valetinha, né? Uma valetinha aqui, ó, que eu começo a esfregar. E eu começo a afundar essa valetinha com uma enxada, eu vou afundando a valetinha na frente de casa, até que a água começa a correr ali nela. Agora aquela água sempre desvia ali naquela valetinha, ela se estabeleceu ali. Assim é a formação das nossas crenças aqui dentro. Quando eu dou uma pensada, ou vem o pensamento, ele vem, eu sei que é difícil de trocar, eu vivo isso exatamente igual a você. Preocupações, problemas, medos, incertezas, de repente eu tenho que trocar para que a valetinha, se eu continuar pensando aquilo um dia, 2, 3, uma semana, vai se estabelecer uma crença, que é aquele cabo mais grosso ali estabeleceu uma crença, para o bem ou para o mal. A gente passa a acreditar que 100% do Brasil está em crise. Então eu acredito nisso, eu me movo em crise, e a minha atitude de vendedor lá na empresa é de crise, desanimado, a minha estrutura, minha empresa atende mal, eu contamino as pessoas porque eu tenho uma crença agora que eu penso dia e noite, escuto notícia, só ouço pessoas que estão em crise, se estabeleceu ali no meu pensamento uma crença e o meu comportamento é de crise. O que eu vou receber? Crise? Nasceu no pensamento. Uma crença de que eu não sou aceito, de que eu não sou amado, de que eu sou rejeitado, e agora eu penso aquilo, eu busco lá no passado, experiências que eu tive, quando nós entramos na porta ali, a gente já entra como rejeitado, aí já também eu não estou muito animado, ninguém me cumprimenta, e aquela crença se fortalece, porque ninguém me cumprimentou mesmo, está vendo como eu sou rejeitado? Ninguém gosta de mim,
E aí a gente observa que um irmão cumprimentou o outro e não me cumprimentou, e a gente fortalece aquela crença, e o nosso comportamento vira um ciclo, de que eu sou rejeitado, de que o mundo está em crise. Aí entra para as doenças, eu não sou curado, porque eu não consigo ser curado, porque eu já tentei 10 vezes, eu já fui na igreja, mas o que eu estou dizendo? Que eu não vou ser curado. Agora inverte a fita, tudo para o lado positivo. O pastor teve um pensamento, reforçou o pensamento, Deus deu a ideia, ele reforçou, ele começou a se mexer, ele começou a visualizar, aquilo que era só uma raizinha lá fraquinha, foi se formando uma conexão, virou uma crença, e ele começou a acreditar, vai sair essa igreja, vai acontecer, 10 pessoas falavam que não, e ele tinha que 70 mil vezes por dia dizer vai, e veio. Pega isso, irmão, para todas as áreas da tua vida. Todas as áreas. Que é possível ter uma vida de vitória. É possível ter uma vida fora dessa opressão, depressão. Mais de 50% da igreja com problemas emocionais. Dos mais diversos. O Augusto Cury, que tratou sobre o mal do século, que é a síndrome do pensamento acelerado e a ansiedade. Agora ele está tratando o mal do milênio como o mal do milênio é a ansiedade digital. Enlouquecido. E aí esses 60 mil pensamentos, eu fico rolando. E aí eu vejo um vídeo da igreja, um vídeo do não sei o que, um vídeo do não sei o que. Isso tudo vai gerando pensamento. Mas eu não tenho foco em nenhum deles. E os projetos que Deus coloca no meu coração, eu não consigo escutar. Porque são 70 mil e Deus é um pequenininho ali dentro ali que está tentando falar comigo. Está entendendo a importância do jejum? Do silêncio? Da separação? Da consagração? De desligar? Aí tem gente que diz, né? Eu vou orar, mas vem a mensagem, eu me distraio. Mas foi tu orar ou foi o telefone orar? Deixa lá na sala, sei lá onde, no silencioso, guarda. Claro, vai orar com o telefone do lado. Não, gente, nós precisamos aquietar. Aquietar para aqui dentro, Deus me colocou de cama para me ensinar essa lição uma vez. Estava na congregação do Ritter, Deus queria mudar algumas coisas ali. Eu tinha tempo de oração, mas não era muito. Correndo, pensando um monte de coisa, trabalhando, fazendo. Um dia fiquei doente, 2, 3 dias de cama, e eu ouvi, daí acalmou aquilo tudo, eu estava ali, eu ouvi uma direção de Deus, e parece que Deus dizendo assim, agora aqui tu me escutou, porque senão Deus tinha que correr atrás de mim, correr para me falar o que Ele queria. Deus não vai fazer isso. Clama a mim e te responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Me achareis quando me buscares de todo o coração. Coração, pensamento, mente. Quando tu me buscar inteiro, eu não posso. Deus é ciumento. O Espírito Santo tem ciúme. Deus não quer dividir os nossos pensamentos com 69 mil outros pensamentos. Qual é o posto que Ele está na minha vida? Qual é o posto de prioridade que eu tenho dado para Deus? Para que Ele me use no propósito que Ele quer. E não tenha dúvida, vai dar tudo certo quando Ele quer nos usar. Mas o problema é que nós queremos usar Deus para que esses pensamentos que nós inventamos dê certo. Então eu uso Deus para que o meu pensamento dê certo. Não! Deixa Deus me usar para o pensamento dEle dar certo na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Não é isso que nós oramos, quando oramos o Pai Nosso? Isso aqui acontece todo dia, todo minuto, todo segundo na tua cabeça. Então amanhã, ou agora, se você aprender só isso aqui do culto hoje à noite, quando você vier um pensamento, se tu continuar pensando naquilo, e alimentar aquilo, e continuar alimentando aquilo, que vai dar errado mesmo, saiba que você está fortalecendo essa crença. Agora o bom é que a ciência nos ajuda e diz que isso aí dá para mudar.
Quando eu paro de pensar nessa desgraça do meu passado, que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás, não sei o que foi, começa a apagar essa valetinha. Ela começa a tapar. Se um cientista me vê falando isso, está louco. É que eu sou agrícola, né? Meu negócio é valeta para desviar a água lá atrás de casa. Mas começa, isso é neuroplasticidade, então, o termo técnico. Começa a remodelar. Esse pensamento que me dominava não me domina mais. Essa é a notícia boa, dá para mudar a crença, dá para mudar o comportamento e dá para mudar o resultado na nossa vida. Por isso que o mundo fala, muito bonito, né? E aí cobra caro para isso. Está tudo certo, mas a gente tem de graça. A Bíblia fala de comunhão. E o mundo fala, irmão, você pague pela mesa mais cara, acesse as mesas mais caras. Claro, naquelas mesas mais caras, está as cabeças que pensam coisa mais cara. E está tudo certo. Mas nós nos isolamos, ficamos sozinhos. E a Bíblia está dizendo, senta na mesa com teu irmão, porque é na mesa da comunhão que eu ordeno bênção. É na mesa da comunhão que o pensamento é trocado. Quando eu não estou bem, eu estou sozinho, eu estou mal, eu estou depressivo, eu estou deprimido, angustiado. Eu sento com dois irmãos que estão animados, eles vão tocar aquele negocinho ali, vai dar um choque diferente na minha cabeça. O Espírito vai agir. Jesus pegou aqueles homens com uma mentalidade, com um comportamento terrível, não pagavam nem as contas. Porque eu não vi Pedro nem pescar um peixe na vida, nunca ele pescou um peixe sem ser um milagre. Toda vez que falava de Pedro, ele estava com a rede vazia. Pode ler. Aí Jesus faz o milagre e enche a rede. Um homem sofrido, Jesus anda com ele. Sentava na mesa. Pedro queria fazer um pensamento ali negativo. Jesus trocava. E Jesus começa a contagiar aqueles homens com a cultura do céu. Resultado final, eles estabelecem a igreja que chegou até aqui 2000 anos depois. Mudou o pensamento. E aí Paulo vem, Paulo é o que mais fala sobre isso. Romanos 12. Dá glória, varoa. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo vem e diz assim, igreja de Roma, de igrejinha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Eu te pergunto, em todas as áreas da tua vida, todas, você está experimentando, experimentar é degustar, a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus para a tua vida? Não, eu estou bem financeiramente, meu casamento é uma desgraça. Você não está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que precisa fazer? Renova a tua mente. Tem alguma coisa que você está fazendo como casal que não está certo. Estou bem no meu casamento, minha família está bem, mas não consigo comprar um picolé para os meus filhos, minha vida financeira está uma desgraça, eu gasto mais do que ganho. Renova a tua mente na área financeira, vai ver o que você pode fazer. Se renovar a mente, se transformar, vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E acima dessas coisas todas, o mundo espiritual vai experimentar aquilo que nenhum outro pode experimentar. Só que a Bíblia lança esse versículo, não fica explicando, aquele desenho ali, é lógico que não fica explicando, e cabe a nós procurar entender isso. O pastor Olavo disse uma frase antes, ele disse, tem pessoas que são transformadas pelo Espírito, no nascer de novo, mas não transformam a mente para pensar uma coisa nova. Isso ele falou. Jesus transforma a nossa vida espiritual, nós entramos ali pecador, aceitamos Jesus aqui na frente, Ele nos perdoa, nós nos tornamos uma pessoa totalmente pura diante do céu, salvo. Agora eu era criatura, numa oração eu viro filho de Deus, saio para fora, continuo pensando da mesma maneira. Não transforma a minha mentalidade numa maneira nova de pensar. O melhor exemplo que eu achei na Bíblia foi Josué, Caleb e os outros 10. 12 homens vão espiar uma terra para conquistar a promessa que Deus tinha dado.
Eles voltam os 12 com 2 relatórios. Uns disseram assim, todos eles na verdade disseram assim: tem gigante na terra, tem muro, tem muralhas, a terra é forte, eles são protegidos, unânime. A terra é boa, produz cacho de uva que 2 homens têm que pegar para carregar. Agora 10 deles disseram assim, ó: nós olhando para eles era como gafanhoto. Onde é que estava essa informação? Não estava na cabeça de Josué e Caleb. Josué e Caleb diziam assim: não, tem gigante, mas nós temos a promessa, nós vamos conquistar. Mentalidade. Eles vieram de volta da terra e os 12 vieram pensando: é difícil. 10 se inclinaram para um pensamento. Quem sabe na estrada Josué e Caleb ficaram para trás, os outros 10 na frente. Josué e Caleb dizendo: vai dar para conquistar porque Deus prometeu. Mas vocês viram que tem gigante? Sim, nós vimos, mas não tem problema, Deus deu a promessa. Eles vieram montando um pensamento para entregar um relatório para Moisés e para 2 milhões de pessoas. Só que os 2 coitadinhos não conseguiram convencer as pessoas, os 10 venceram. Martelaram, que era difícil, que era ruim, que eles iam morrer, que era melhor ficar ali. Resumo da história: todos eles e as suas famílias foram enterrados naquele deserto. 40 anos depois, Josué e Caleb com o mesmo pensamento. A crença não tinha mudado dentro deles. Deus prometeu, os gigantes ainda estão lá. Acho que estão mais grandes porque comeram mais, mas nós vamos lá e nós vamos conquistar porque Deus deu a promessa. O pensamento ainda estava na conquista. E o que aconteceu, gente? Pensamento, comportamento, resultado. Eles tiveram um resultado, herdaram a terra. Aí eu acho lindo em Josué capítulo 30, 31 ali, encerra, 30. Encerra assim, Deus dando todas as terras que foi conquistada. E diz assim: ao todo 29 reinos, ou 31 reinos, não sei. Tu já está velho, Josué, mas tem muita terra ainda para ser conquistada. Deus é ganancioso? Não. Deus é um Deus fiel de promessas. Deus é um Deus que cumpre as promessas para os seus filhos. Pensa você com 80, 90 anos e Deus dizer assim: você já conquistou 30 reinos, mas ô Josué, tem muita terra para ser conquistada ainda. Sabe por que Deus fala isso? Por causa da mentalidade que pode ouvir essa promessa de Deus. Por que Deus não falou para os outros? Porque não tinha mentalidade para ouvir. Gente, Deus quer abençoar a sua igreja em tudo. Mas é preciso uma transformação dos nossos pensamentos, da nossa mente, diz a Bíblia. Diz aquela historinha, né? Que a lagarta dizia que ia voar. Ninguém acreditava, só a borboleta. Filipenses 4:8, olha o que diz: aquilo que você alimenta é aquilo que cresce. Irmão, está fazendo sentido até aqui? Senão eu mudo, dou uns gritos, entrego umas profecias, está tudo certo, mas dá para continuar aqui, né? Tá bom. O Jairo ontem, esse dia ele já falou, né? Que tem uns profetas que só entregam profecia para os bancos da frente. Daí um irmão um dia me perguntou: ô Sérgio, tu entrega profecia para os da frente e para os de trás? Pensei, o que eu vou dizer? Eu disse: eu entrego para quem Deus manda. Me escapei, né, Jair? Filipenses 4:8. Aí Paulo, cansado que nem eu assim já de falar, disse que Paulo era um tagarela, falava demais. Finalmente ele está dizendo: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo ensina a sua igreja a escolher os pensamentos que quer pensar. E ele não diz que pensamentos ruins não virão. Ele está dizendo: escolham esses. Os ruins vão vir, mas vocês escolham esses aqui.
Nisso aqui vocês pensem. Alimentem esses pensamentos. Os outros deixa bater na porta, mas não abrem. Eu vi alguém pregar sobre isso, e esse pregador falava sobre o algoritmo espiritual. Os mais jovens vão me entender, os outros também vou explicar. Algoritmo é aquilo que quantos de vocês já disseram assim, o que nós precisamos, Solange? A gente diz, né, eu preciso fazer uma viagem para Tramandaí, para o Havaí, para Israel. E dali a pouco vem promoção de viagem para Israel. Não é assim no telefone? Não é assim? A mulher, mulheres, pega a dica. Não sei o que tu quer, uma panela de pressão nova, um robozinho daqueles, um anel de ouro. Tu começa a dizer no telefone do teu marido assim, anel de ouro. Robozinho dele, pega o telefone dele e fica falando, dali a pouco vem promoção para ele. Nossa, acho que vou comprar. O que é isso, gente? Isso é o algoritmo que a inteligência artificial faz a leitura daquilo que a gente mais procura e nos entrega. E é assim que a gente consegue vender sapato lá do Quilana para as mulheres que buscam calçado de luxo. Pum, chega um patrocínio do Marcos, do Calçados Quilana ou da tua empresa. É assim que funciona. Até deixa eu ver aqui o que eu ando pesquisando. Vamos ver. Quando tu vai na lupa ali do teu Instagram, pesquisar, vamos ver aqui, apareceu um relógio, uma Ferrari, Luiz Hermínio, Benihim, curso de empreendedorismo. Eu gosto de relógio, apareceu bastante relógio. Pastor da Aba Church, Pablo Marçal, também assisto. Aqui aparece aquilo que eu mais pesquiso, aquilo que eu mais olho. O algoritmo me entrega. Deus e o diabo também usam de um algoritmo espiritual. E aqui, gente, basta eu ficar olhando para o anúncio 3 segundos, que ele me entrega depois. Se eu clicar, ele me entrega por 30 dias aquele conteúdo que eu cliquei, aquele assunto que eu gostei, para o bom e para o ruim. Deus olha aquilo que a gente mais clica no mundo espiritual, que nós temos interesse, e começa a entregar. Começa a entregar as promessas, porque você tem interesse. Um dia um pregador disse, Deus não tem filho preferido, mas Deus tem filhos que o preferem mais, que se achegam mais, que escutam mais. Quando o pastor começa a orar, quando o crente começa a orar, Senhor, o que tem para o avivamento, Senhor? Nós estamos clicando, assunto avivamento, e de repente o Espírito Santo começa a mandar ideia para a igreja sobre avivamento. Vem vindo no nosso Instagram espiritual, aquilo sobre avivamento. De repente a gente aqui começa a falar sobre cura. Você já notou? Que nós paramos de falar sobre cura e não ouvimos mais testemunho de cura. Daqui a pouco os pastores começam a orar, a buscar, a igreja começa a clamar por cura, nós lançamos a informação para o céu, de repente vem uma mensagem do Espírito Santo e começa a curar pessoas. Agora o diabo também tem o algoritmo. Aí a gente começa negativo, depressão, a gente começa a mandar palavras de murmuração, a gente reclama da igreja, reclama do pastor, reclama não sei o que, e aí o diabo começa a mandar pensamento de tudo que você quiser, para se armar contra isso que você está vendo errado. O diabo vai alimentar mais, e ainda ele vai proporcionar que a gente se conecte com pessoas que têm esse mesmo pensamento. Gente, olha que fantástico isso aqui, os jovens me entenderam ali? Jovens, estão no culto? Meia idade me entendeu? Os senhores, as senhoras experientes me entenderam? O algoritmo pesquisa na minha mente aquilo que eu penso todo dia, que eu falo, que eu comunico, e me entrega essa desgraça ou essa bênção na minha vida. Dá para virar a chave, gente. Dá para começar a lançar pensamento e pedido e oração e assunto. Quando alguém vem e faz uma fofoca, isso eu não quero falar, vamos falar de coisa boa. De repente o inferno começa a tirar, ele não me entrega, não tem mais o que entregar. Aí o céu começa a entregar. E agora tu imagina uma igreja inteira orando e pedindo um assunto só. Nós todos agora começar a clamar sobre salvação de almas, crescimento das células, as casas vão se encher, as pessoas vão ser bem cuidadas. Deixa eu dar uma informação.
eu não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil de nós cuidar você daqui do altar, hoje de noite. Nós vamos no máximo se abraçar, conversar 10 minutos no final e nós vamos para casa. Se você quer cuidado, se esforce para buscar comunhão, discipulado, célula, um lugar pequeno que possa te abraçar ali. Estou certo, pastor Anderson? Posso afirmar isso, né? Eu vim aqui celebrar, quando vinha na igreja no início, eu via lá celebrar, cantar, chorar minhas pitangas, dobrava o joelho, me arrependia, na semana fazia meus erros de novo e me arrependia, mas foi num grupinho de 5, 6, 8 que fui cuidado. Insista, vá atrás, busque alguém para você ter comunhão. Alguém me disse há uns anos atrás, um discípulo meu, estava 1 ano na igreja, ele disse, ninguém me convidou para ir na casa. E eu puxei do bolso, eu não gosto de deixar sem troco. E você convida para ir na tua casa? Não, nunca convidei ninguém, mas então, meu querido, como é que tu espera? Provoca o milagre, provoca a comunhão, faz um jeito, e não se ache rejeitado, muda o pensamento. Se não estão me convidando, eu vou mudar isso, eu vou convidar, eu vou fazer então, só abrindo parênteses aqui, e admitimos, aqui dentro é difícil de se cuidar. Mas vá para um lugar pequeno, vá para uma célula que nós proporcionamos, ali você vai ser cuidado. Procure, se não dá numa, vai noutra, não deu certo numa, procure outra. Tem a questão de se adaptar com aquele tipo de pessoas dali, daquele líder, enfim. Deus não começa mudando a circunstância, Deus começa mudando a nossa mente, para depois mudar a circunstância lá fora. Tudo começa na nossa mente. Não tem novo resultado com o mesmo pensamento. Agora entra um outro poder que eu estava pensando hoje tarde. Pensei, vou declarar. O poder da proclamação, o poder de falar, o poder de declarar. Esses dias eu estava meio jururu com meus negócios. Estava meio triste, não estava dando muito resultado. E aí eu comecei a procurar as profecias que tem na minha vida, as promessas que tem da minha vida, daquele assunto. E aí achei até o vídeo do pastor Rubens Gabriel aqui profetizando na minha vida, nos meus negócios. Assisti o vídeo, chorei. Se ele fizesse convite, eu ia na frente do computador. Chorei ali, renovei a minha esperança. Eu disse, Solange, tem promessa para mim aqui, ó, assista aqui, ó aqui que o profeta disse. Eu tenho papel anotado em tudo que é canto, de vez em quando eu abro a carteira, tem um papel de uma promessa de Deus que alguém disse para a minha vida. Aquilo eu grudo no meu coração, eu falo aquilo o dia inteiro. Tem promessa, Deus falou, vai acontecer, mas tu está sem dinheiro, está endividado. Não, mas tem uma promessa, eu não deixo aquele pensamento tomar chimarrão comigo. E as pessoas dizem, nossa, está animado? Tô animado mesmo. Mas tu não sabe como é que foi antes de sair de casa. Guerra aqui dentro, ó, batalha, campo de batalha da minha mente. Já saiu o meme meu, né? Não vou pegar de novo para fazer aqui o negocinho. Como é que eu guerreio com o diabo? A Bíblia diz, resista ao diabo, ele vai fugir. Resista ao diabo, ele vai fugir. Quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, e um pensamento vem, a palavra de Deus é o que, irmãos? É uma espada, né? Comparado a uma espada que corta dos dois lados. Agora você imagine um guerreiro habilidoso com uma espada dessas quando vem o inimigo. Esse é eu quando o diabo quer brigar comigo. Eu começo a declarar versículo e eu boto na velocidade 2 e eu bombardeio ele com aquela minha espadinha. Só que primeiro eu tenho que conhecer os versículos. Quando ele vem me falar da minha família, do meu casamento, das minhas filhas, não, porque serão como oliveira ao redor da minha mesa, minha esposa vai me trazer alegria, meus filhos vão me trazer alegria, meus filhos são flechas que vão mais longe, e eu começo a cortar ele com a espada, com a palavra de Deus. Porque vem o pensamento que agora não vai dar, você não vai conseguir pagar os funcionários, vai dar problema. Não, o Senhor é fiel, eu sou fiel nos meus dízimos, sou fiel nas minhas ofertas. A Bíblia diz que me dá 30, 60 e 100 por um. E eu começo a largar minha espadinha, meus queridos. E de repente eu vejo que ele vaza. Resista ao diabo, corta ele com a espada. Usa a espada. Mas irmão, eu não conheço os versículos. Mas então vá ler a Bíblia. Ou bota no áudio ali da Bíblia, quando vem os pensamentos, bota para os teus pensamentos escutar o áudio da Bíblia ali, ó, escuta aí, ó. Tá vendo as promessas? Vai para o chat GPT, pesquisa, promessa bíblica sobre isso, vai trazer tudinho. Não tem desculpa.
Aí tu pelo menos lê as promessas em voz alta ali. Para na frente do espelho, o chat te deu ali as promessas, leia. Ó, aqui a Bíblia diz isso. Meu esposo não está bem, meu esposo não vem na igreja, meu esposo não quer saber de Deus. A mulher santa santificará o seu marido. Começa a falar dia e noite esse negócio, você vai ver se ele não vai sentar aí do lado do culto. Usa a palavra, usa a espada, usa aquilo que ele te deu. E aí, por que a Bíblia fala de um capacete? Proteção desses pensamentos aí. Proteção dos pensamentos, capacete da salvação. Gente, é lindo quando nós conseguimos ver as coisas espirituais colocadas na prática. Eu estou te entregando ferramentas para amanhã, lá no teu quarto, no teu trabalho, no teu escritório, você usar isso aqui. Porque vai vir pensamento negativo. Vai vir alguém dizendo que não vai dar. Bota minha mensagem no YouTube ali para rodar lá amanhã de novo. Assiste, proclama, declara, vira a fita. Declare as promessas. Coloca aquele fluxo da vida que eu te passei ali, Fábio, por favor. Vai dar para nós visualizar isso aqui. Resumindo, é isso aqui, irmãos. Pensamento gera uma emoção. De adultério, de fidelidade, de conquista, de desgraça, de derrota. Gera uma emoção. Quando eu repito, essa emoção fica mais forte. Isso vai gerar um comportamento. Eu começo a me comportar daquela maneira que eu pensei. Ficou claro? Vira um hábito e muda o meu destino. Destino pode entender como resultado. Quantos de nós queremos mudar um resultado em alguma área da vida? Só quem quer mudar resultado, levanta a mão. Tem alguma área para mudar resultado? Meu Deus, todo mundo. Está aqui o segredo, irmão. Muda o hábito, muda o comportamento, porque muda o pensamento. Se tu mudar os teus pensamentos, eu não dou 90 dias para mudar o destino da tua família, da tua casa e os teus resultados na área que for. Se for na área financeira, você vai mudar o pensamento, vai começar a economizar, vai ver uma oportunidade de ganhar mais, não sei o que tu vai fazer. Mas se tu começar a pensar nisso dia e noite, isso vai acontecer. Mudar o resultado depende de mudar os nossos pensamentos, e só depende de nós. Começa a tratar aquela pessoa melhor, começa a agir de uma maneira diferente, eu não sei. Que pensamento você tem alimentado? Qual mais tem alimentado? Dia e noite você veio aqui hoje, você passou a semana, o sábado, o domingo. O que tu mais tem alimentado? É medo? É crise? É doença? Não disse Jó? Aquilo que eu temia me sobreveio. Parece que quanto mais medo tem daquilo, aquilo acontece. O que tu tem medo? Esses pensamentos, eles produzem fé? Eles te aproximam de Deus ou eles te afastam das promessas? Vamos usar o pastor Olavo de novo. Compra a terra. Veio o pensamento. Certamente veio outros pensamentos de dúvida. Alguém fala que não. Vem, escolhe agora contrariar esse pensamento. Aí ele começou a andar pela promessa. Não, mas eu ouvi a voz de Deus. Deus mandou comprar terra. Aí ele colocou a fé dele na promessa. Ele começou a declarar aquilo que Deus já tinha dito. Quantos mil vezes na cabeça? O meu pensamento está gerando fé ou está gerando medo? Eu usei golpeando o diabo um dia com a minha espadinha. Era final do ano. Tudo bem, no domingo, nós estávamos lá em casa. E a Solange disse, amanhã tem que dar o 13º. E nós não tinha dinheiro. E eu não sei, na hora, eu fiquei com medo, eu fiquei angustiado. Aquilo começou a gerar um problema. Eu pensei, eu não vou ter para dar, eu não vou ter para dar. De repente eu me lembrei disso aqui que eu estou ensinando. Isso foi agora na pandemia. E aí eu me lembrei de Jesus quando multiplicou os pães e peixe. Uma vez, um monte de gente comeu. Multiplicou os pães e peixe, um monte de gente comeu. Eles estavam no barquinho e os discípulos começaram a dizer, não trouxemos peixe, pão.
E agora? O mestre vai xingar nós, esquecemos do pão. Porque Jesus estava dando um sermão sobre o fermento. E aí algum disse, aí está falando agora, nós esquecemos o pão. Era esse o contexto, ele estava falando do fermento dos fariseus. Aí Jesus puxa o freio de mão do barco, estaciona. Vocês estavam juntos quando multiplicamos a primeira vez? Fala os números lá. Quantos comeram? Tantos. Quantos sobrou? Tanto. 7, 10 mil comeram, sei lá. Não é esse o caso. Vocês não estavam juntos na segunda vez? Tinha 5 pãozinhos, 6 pãozinhos, 7 peixinhos e tal. Quantos comeram? 5.000 pessoas. Vocês estão preocupados com o pão ainda? Ali eu entendi uma coisa, Jesus estava dizendo, uma experiência de milagre, 2 experiências de milagre, tem que gerar fé no meu coração para um terceiro milagre. E aí aquele dia, eu pensei, mas já faziam, 2007, já faziam então, em 2020, 21 ali, 13 anos de 13º. Eu pensei, mas eu já paguei, já tem 13 vezes que eu paguei, 12 mais 1 anos que eu paguei, milagres, esse vai ser também. E ali eu me levantei e vim para o culto animado. Consegui mudar o pensamento por causa do que Deus já tinha feito na minha vida. Era estacas, eram marcos daquilo que Ele tinha feito. Você acha, e passou aquele ano também, e já estamos em 25 anos de loja, nunca nenhum funcionário ficou sem receber. Nunca. Mas aquele pensamento veio para me abalar, para me entristecer. Quantas coisas você tem de milagre na tua vida? Eu estava ali, posso usar, Ivete? Não posso usar. Eu não uso, agora posso. Conversando com a Ivete sobre a situação do mercado financeiro e tal. E aí algumas coisas mais difíceis, mais trabalhosas nos últimos tempos. Daí eu olhei, não tem como não enxergar, o homem tem 2 metros de altura, o marido dela. Eu disse, Ivete, a bênção aqui, quantos anos você orou para essa cadeira ser ocupada por teu esposo? E aí ela tomou ânimo, mudou o pensamento. Eu disse, vamos agradecer pelas coisas boas. Quanto vale esse homem estar sentado aqui contigo, convertido, aceitou Jesus? Ela disse, meu Deus, acho que 13, 15 anos, não sei quantos anos. Eu orei, a bênção. Tem coisa boa para olhar na tua vida, meu irmão. Tem coisa difícil, eu sei que tem. Mas não deixa isso te dominar, vamos ficar de pé. Tem coisa boa para olhar, usa os marcos. Quantos milagres Deus já fez? Pega essas experiências de milagre para gerar fé para um novo milagre. Você já passou por situação pior do que essa que está passando. Eu tenho certeza que você já viveu momentos que Deus te socorreu e você tinha muito menos condição de vencer. Então não deixa essa situação agora te desanimar. Não seja como os 10, seja como aqueles 2 que 40 anos depois continuavam com a chama acesa, crendo que Deus ia dar aquela terra para eles. Talvez o maior milagre que você vai receber essa noite nem seja uma porta aberta, uma cura, ou resolver um problema. Talvez seja uma virada na tua mente, um renovo na tua mente, para receber tudo aquilo que Deus tem para ti. Eu acredito nisso. Deus está nos chamando para um novo tempo e um novo nível de fé. Quando Deus muda a mente de um homem, Ele muda também o seu destino. Te prepare para Deus mudar o teu futuro. Busque aquilo que tem que ser renovado em você. Se é profissional, vai melhorar. Se é no casamento, veja o que pode. Mas declare as promessas de Deus sobre a tua casa, sobre você. Não acredite naquilo que o diabo está te falando. Acredite naquilo que Deus está dizendo em todo o tempo no nosso coração, e nós não alimentamos esse pensamento. Teve muita revelação de Deus para a direção da nossa vida, que veio e eu parei por dias, semanas, chamo o pastor, converso, o que tu acha, pastor, esse assunto? E eu fui alimentando aquilo. Agora, quantas coisas que vêm na nossa mente que é de Deus e a gente, até um dia eu pensei nisso, mas não. Quantos a gente não vê dizer assim, nossa, criaram agora isso aqui, um dia eu pensei nisso, já não te veio esse pensamento? Criaram uma banquetinha, estou dando um exemplo, né? Criaram água no copo, uma vez eu tinha pensado nisso. Quantos pensamentos vêm para nós criar coisa e a gente abandona o pensamento? Alguém perseverou e foi lá e criou uma coisa diferente. Tudo parte nos pensamentos.
A solução disso aí que tu está buscando está dentro do teu pensamento. Está na mudança desse pensamento, está na declaração de fé que você vai começar a fazer. E eu não sei o que tu está lutando. Eu estou olhando para aquele casal ali, está do lado do Sandro ali, não sei o nome. Deus está mandando dizer para vocês: dores de parto. Todo nascimento dói. Vocês estão em dores de parto. Mas quando nasce, é uma alegria nunca vista. Vocês são pais? Vocês têm criança? Tem? As mulheres que têm filhos vão me entender bem, mas a senhora também vai me entender. Vocês estão no processo da vida de vocês, dores de parto. Vai nascer uma coisa nova aí. Pode acreditar que vai nascer. Agora vocês vão pegar essa palavra, ó irmão, agora vai botar na prática. Essa profecia que eu estou entregando para você é amanhã, terça, quarta, não sei o que vocês estão vivendo. Vocês vão dizer: está nascendo, está nascendo, está nascendo. Você vai proclamar isso agora, até que vai nascer. Eu não sei o que tem perturbado os teus pensamentos. Eu não sei quantos entraram dentro da casa e você está alimentando eles. A única coisa que eu não quero que você tenha agora é vergonha de qualquer coisa, porque isso é um pensamento que o diabo vai colocar para você ficar aí no banco. Um passo de fé de sair do banco e vir aqui na frente é dizer, é uma atitude prática dizendo: eu mudei, eu não sou mais o mesmo, eu escolho mudar. E eu quero que venha na frente aqueles que nessa noite querem colocar para fora, fazer uma faxina mental, fechar as portas e dizer: aqui só entra aquilo que eu permiti que entre, que vem de Deus. Aqueles que querem lançar os pensamentos de angústia, de medo, de incerteza, de preocupações. Aqueles que querem declarar essa noite num passo de fé, saindo do banco, eu declaro que terá mudança na minha casa, na minha família, no meu ministério, nas minhas finanças, na minha vida espiritual. Eu quero ser transformado para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se em alguma área da tua vida você reconhece que não está experimentando isso, vem para frente que nós vamos orar juntos aqui. Mas não volte para casa com esse pensamento. Se você tem dificuldade de mudar o pensamento, é uma crença muito enraizada, nós vamos contar com a presença do Espírito Santo aqui. Não é técnica humana, não é psicologia barata, é a presença do Espírito Santo que muda a vida do homem. E não estou falando contra a medicina, mas estou falando que lá, na divisão da alma e do Espírito, só a palavra de Deus que pode fazer a diferença. Só a palavra. Jesus, eu quero. Esse é o teu tempo com Deus. Você está sendo atacado com medos, mentiras, enganos na tua mente, preocupações, ansiedade, opressão, não sei o que é. Vamos orar juntos aqui. Você se sente excluído, menos, rejeitado, chame alguém, venha na frente, chame alguém e diga: ore comigo, me abrace, eu preciso de alguém. Mas não volte para casa com isso aí. Não perca essa oportunidade de receber dessa unção. Pode ir vindo, pode ir vindo. Os obreiros, os líderes, as pastoras, as mulheres, abracem. Homens, abracem, mulheres, abracem. Liberem vida. Líder de células, tem um discípulo teu aqui, vem orar com ele. Declaro que há esperança e liberdade. Eu clamo, Jesus. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Ele levou as nossas enfermidades. Enfermidades são da alma.